Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se sentindo amados. Mais um podcast, graças a Deus, vamos começar a gravar aqui. E nós estamos na série Ser, então você que não ouviu o podcast, os dois últimos podcasts que a gente lançou, que é Ser Humilde e Ser Amado, escute para você conseguir entender, porque é um complemento do outro. Então um podcast vai complementando o outro. Então, eu espero que você entenda e no final desse podcast eu quero que você comente o que você achou. E esse é o nosso primeiro podcast que nós vamos ter a participação de uma pessoa, uma amiga que a gente se conhece desde pequeno. A gente já viveu aí uma viagem missionária, foi muito legal. E eu trouxe essa pessoa para falar desse assunto porque ela estava falando muito essa semana sobre perdão. Aí eu falei, por que não chamar ela para falar sobre perdão? Então, a primeira coisa de tudo a gente vai falar sobre perdão a partir do princípio de que muitas pessoas me perguntam o que é o perdão. E aí eu sempre falo, e é o que eu vou falar muito nesse podcast, que é uma das primeiras coisas que eu diria é que para você ser perdoado, você primeiro precisa perdoar. E a segunda coisa é, viva a obra consumada da cruz e você vai entender o que é ser perdoado. Então agora eu quero chamar a minha amiga Marcela. Seja bem-vinda, Marcela. Oi, obrigada. Marcela, pode falar um pouquinho de você, de onde você é? Meu nome é Marcela, eu tenho 18 anos, estudo psico e sou da Quarta, Ribeirão. Bem longe, bem afastado do mundo. Mas tudo certo. Estou muito feliz de participar do podcast, mesmo estando muito nervosa. E eu acho que a questão do perdão pode ser até que resumido nisso que o Adriano falou. Embora seja um assunto assim muito falado na igreja, no meio da igreja, no geral, eu acho que é um assunto muito delicado. Porque mexe lá no fundo mesmo, né? Da nossa alma, exatamente. Da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Até um pouco daquilo que a gente acredita como justo e tal. Sim, exatamente. Então, eu acho que é um assunto muito delicado. Mas isso que você falou é muito importante, assim, eu acho que resume bem, né, a questão de perdoe para ser perdoado. E a Bíblia é muito clara nisso, o tempo todo. A Bíblia nos mostra que a régua do perdão é o tanto que a gente perdoa, né? A própria oração do Pai Nosso, que é tão conhecida, a oração mais né? conhecida Sim, exatamente. do mundo, tem isso, né, de perdoar assim como eu perdoo. E é extremamente sério mesmo dizer isso, porque a gente fala muito sobre perdão, a gente até ora, perdoar assim como perdoa, mas a gente perdoa ainda muito pouco. Na verdade, eu acredito muito nessa questão de que eu não posso falar eu não posso falar sobre perdão se eu não perdoo. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque há um tempo atrás eu conseguia pregar sobre tudo, mas não conseguia pregar sobre perdão, porque eu ainda não tinha conseguido perdoar tantas pessoas. E aí isso acabava me prejudicando. Mas isso que você falou realmente é verdade. A gente ora tanto o Pai Nosso, né? É tão conhecido o Pai Nosso, a gente canta o Pai Nosso, e ele é a oração que fala principalmente sobre perdão. Sim, e é engraçado, né? Porque é a oração que o próprio Jesus nos ensinou a fazer. E daí eu até estava comentando com você, né? Que eu li um artigo essa semana sobre o perdão, um artigo de psicologia da Universidade Federal do Paraná. E lá fala, né, que a raiva e o ressentimento são dois sentimentos naturais do ser humano. São duas respostas naturais do ser humano. Enquanto o perdão, não. O perdão foi uma construção do cristianismo. Ou seja, o cristianismo que desenvolveu essa história do que é perdão. E, inclusive, isso nos mostra o quê? Que se a raiva e o ressentimento são dois sentimentos naturais do ser humano, o nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Enquanto o perdão não é uma resposta natural. Ou seja, isso mostra que o nosso coração desesperadamente corrupto, o nosso coração enganoso, não é capaz de produzir por si só o perdão sozinho. E até é engraçado, né? Porque eu fiquei pensando na questão do tempo. Muitas pessoas pensam, deixa o tempo, que com o tempo se resolve. É que o que com a gente o tempo, mais fala, na verdade. Isso, exatamente. Tipo assim, eu estou chateada agora, mas deixa, com o tempo isso passa. Na verdade, não. A gente vai só camuflar isso com o tempo. A ferida tá lá e a gente só escondeu ela. A gente colocou um paninho, colocou um band-aid, alguma coisa assim. Mas a gente não tratou ela não foi curada.
E deixar o tempo resolver a situação, igual as pessoas falam, na verdade é só mascarar. Porque o nosso coração não vai produzir o perdão sozinho. Então, o perdão é uma escolha, a gente escolhe perdoar. E também é uma coisa interessante, porque isso que você falou da ferida, né? Quando eu era pequeno, quando eu me ralava, minha mãe colocava metiolate. E doía muito, doía, mas sarava. E o perdão, ele dói, sim, mas ele vai sarar. Exatamente. E aí o que acontece? Se você mufa aquilo, se você coloca só um band-aid, muitas vezes eu me machucava, o que acontecia? Eu não falava pra minha mãe, porque eu falava, meu Deus, ela vai colocar aquele medito daquele remédio. Então eu mesma ia lá e colocava um band-aid, só que ele não curava, porque eu só tava deixando aquilo, que é exatamente isso que você falou, do tempo. Mas o tempo vai me fazer perdoar, mas isso aí... E de fato aquilo não curava, eu não conseguia ser curado e continuava doendo. Então o perdão, se você não perdoar, continua doendo, e quando você perdoa, gente, sim, vai doer também, mas vai sarar. E vai ser muito melhor. É verdade. Então é isso, né? E até o Adrian mandou os 2 versículos temas, né, que ele está usando para essa série. É lá em Colossenses e tal. E eu achei interessante porque a parte que ele pegou começa falando portanto. O portanto é uma conclusão, então eu tive que ler antes para poder, né, entender qual era o contexto. E estava falando sobre o novo homem, a natureza do novo homem. E daí depois falar sobre o perdão, mansidão, humildade e tal. E então o que isso mostra? Que o perdão é uma escolha do novo homem em Deus. Então, se você é um novo homem em Cristo Jesus, você precisa ter a escolha do perdão. Essa é uma escolha que pessoas novas em Jesus precisam tomar. E eu acredito que o primeiro passo para a gente perdoar, e talvez um dos mais difíceis, é acreditar, assumir, na verdade, que a gente foi magoado, que a gente está decepcionado, que a gente foi ferido, que a gente está frustrado. E até, eu não sei se esse podcast é mais voltado para cristãos ou não cristãos, mas eu acho que cabe para ambos. Mas principalmente dentro da igreja, a gente entende, a gente sabe que a gente tem que amar o próximo. E por isso, muitas vezes, a gente acaba negando que a gente está chateado com alguma pessoa que a gente ama. Estar chateado com uma pessoa que a gente ama não é deixar de amar a pessoa. A gente pode ser ferido, até talvez pela nossa mãe, por exemplo, estar com uma ferida na alma por conta da nossa mãe e continuar amando a nossa mãe. E a gente precisa entender isso, né? Que, por exemplo, eu falar, nossa, eu estou extremamente chateada com você, Adrian. E eu estar chateada com você não é eu deixar de te amar. Então, eu preciso assumir, né? Eu estou decepcionada, eu fui frustrada, sim, eu estou chateada. E é isso, o primeiro passo, então, seria reconhecer. Entender que eu posso estar ferido com alguém, eu posso estar ferido por causa de alguém e ainda assim amar essa pessoa. Uhum. E me permitir ser tratado por isso, pro meu próprio bem, né? Na realidade, eu penso muito nisso também, porque eu vou contar uma experiência própria. Quando eu era pequeno, eu escutei uma coisa que me machucou muito de uma pessoa, e essa pessoa era muito próxima. Isso era uma coisa que dentro de mim foi assim, uma simples conversa, a pessoa falou algo pra mim, e aquilo não saía do meu coração de forma nenhuma, não saía de jeito nenhum. E só saiu quando eu consegui chegar na pessoa e falar pra ela. Você lembra daquele dia lá, tipo, em 2010, que você falou aquilo me feriu. E eu preciso falar pra você, porque eu só através disso eu vou conseguir, de fato, tirar isso dentro de mim. E foi muito claro. Eu cheguei na pessoa, eu falei pra ela, e depois daquele dia, parece que eu fiquei muito mais aliviado. Eu falei, meu Deus, eu de fato consegui perdoar. Isso consiste muito nisso. É até importante a gente lembrar que, às vezes a pessoa fala, perdão é você esquecer. Não, perdão não é você esquecer. Aquilo vai estar lá, você não vai esquecer, mas não vai te trazer dor. Quando você lembrar daquilo, aquilo não vai doer pra você da mesma forma que doía quando aconteceu. Então, o perdão, gente, não é você esquecer, a pessoa me fez isso e eu vou só conseguir perdoar quando eu esquecer. Não, você não vai esquecer, mas aquilo não vai te trazer mais dor. Ou tipo assim, mascarar mesmo. Não, eu amo fulano. E pronto. Não, eu amo fulano, mas fulano me decepcionou muito. E eu preciso tratar isso. Por quê? Porque é pro nosso próprio bem. Igual esse caso mesmo que você contou. A pessoa próxima de você te chateou e você só conseguiu ser livre quando você contou pra pessoa. Ou seja, a pessoa nem tava
ligando, sabendo, assim, não tava nem sim. sabendo. Ela não tava sofrendo por isso, quem estava sofrendo era você. E a gente até tá falando assim do perdão como se fosse uma coisa fácil, mas a gente sabe que não é. E a gente sabe que a Bíblia mesmo diz, né, da questão de buscar paz com perseverança. E o perdão é uma forma da gente viver em paz. E se a Bíblia fala com perseverança ou com persistência, esforço, mostra que não é fácil. Então, o perdão não é fácil, ele é um processo, né? Sim. E Só processos não são fáceis, não adianta. Ainda mais perdoar. Perdoar não é fácil. A gente tem muito disso na nossa vida, de às vezes se magoar com o que a pessoa falou, ou se chatear, ou acontecer alguma coisa que deixa a gente muito bravo. Não é fácil, mas a gente tem que lutar todos os dias contra isso para conseguir Isso, fazer. E a exatamente. Bíblia mostra muito isso, sobre se esforçar para amar. Isso. Né? E eu vejo que o perdão é uma forma de você amar. Quando você perdoa, você ama. Com Né? certeza. Então, por exemplo, a palavra diz, se possível, amem todos. Tipo, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para conseguir. E o perdão é da mesma forma. Você precisa se esforçar para conseguir perdoar. Exatamente. E até, assim, né? Eu falei desse ponto de você amar a pessoa, se decepcionar com ela e você reconhecer que você está ferido e você precisa ser tratado. E também tem o outro ponto, né? De você foi injustiçado, talvez, por uma pessoa que talvez nem é tão próxima. Enfim. E você quer mesmo que a justiça aconteça, que a pessoa pague, que a pessoa sofra, que a pessoa... E aí entra também a questão do porquê o perdão é tão difícil. Por quê? Porque é abrir mão do direito de justiça, né? Tipo assim, não, mas é o meu direito que essa pessoa sofra, é o meu direito de desejar que essa pessoa sinta essas coisas, enfim. E acho que é por isso que é tão complicado, porque você negar o seu direito, sabe? Você deixar o seu direito de querer ser justiceiro. Até, assim, se a gente parar pra pensar, a nossa justiça não é boa, então... E eu acho que, na verdade, o que acontece? A gente quer ser justo em todos os sentidos. Hoje a gente tem visto muito isso. Não, mas eu tô certo e ponto. Não, mas eu tô certo. E entra na questão até do orgulho. Se você tem orgulho, você não consegue perdoar. Porque em todo momento você vai, não, eu sou justo, a minha justiça é verdadeira, de fato eu que sou verdadeiro. Não, porque fulano fez isso e eu estou certo. Então o perdão é justamente isso, é abrir mão da sua justiça própria. Isso é muito, muito louco de se pensar. Realmente é muito verdadeiro. Sim, a gente precisa entender, né, que o papel de juiz é de Deus, não nosso. Sim. Quem vai julgar, mesmo quem tem o direito de julgar é Deus, não eu, não você. E até se a gente pensar na questão do perdão ser merecido ou não, a gente não seria perdoado, porque a gente não merecia o perdão de Deus. E eu penso muito assim, a questão de, conforme você entende a graça de Deus, o favor imerecido você é capaz de perdoar. Não é que, eu entendi a graça, é bem mais fácil perdoar, não. É a questão de que Deus te capacita, a partir do momento em que você entende a graça, Deus te capacita a perdoar pessoas. Então, por isso que a gente precisa buscar isso em Deus, né? Entender a graça de Deus, entender o favor imerecido. Sim. Para que a gente seja capaz. E é até interessante porque no começo a gente falou que pra gente ser perdoado a gente precisa primeiro perdoar. E é justamente isso que você falou sobre a questão do perdão. Eu só consigo, de fato, aquilo quando eu reconheço que o meu papel não é julgar. E se você parar para pensar, a gente falha muito tempo. E aí eu sempre fico pensando, mas por que Jesus falou que eu tenho que perdoar o meu irmão para eu ser perdoado? É justamente para a gente entender que a gente faz coisas que a gente não merecia o perdão, mas ele sempre vai lá e ele sempre perdoa, porque ele sempre tem graça para dar, ele sempre tem esse favor imerecido. E é isso que é a obra consumada da cruz, é você entender de fato isso. Eu não mereço perdão de Deus, mas mesmo assim ele me perdoa. E aí eu sempre fico pensando, né? A gente sempre tem o costume de falar, isso é uma coisa que Deus trabalhou por muito tempo na minha vida. Mas eu perdoo, mas eu não vou mais falar com essa pessoa. Por exemplo, não, eu perdoei, eu só não falo, só não é a mesma coisa. Mas você já parou pra pensar se fosse assim com Deus? Se Deus olhasse pra você e falasse, não, mas você, eu te perdoo, mas você fica aí, eu fico aqui. Gente, já parou pra pensar nisso? Não ia conseguir, não ia dar certo. Sim, então a gente tem que entender que se a pessoa fez algo pra você, você não tem que falar, eu perdoei, mas eu não sou mais amigo dessa pessoa, mas eu não falo mais com essa pessoa, ela caiu aqui. Não, então você não perdoou nada. Essa é a verdade. Exatamente.
não foi um perdão completo, né? Exatamente. O perdão ele precisa ser completo. Não existe 99% de perdão. Você não consegue falar, eu perdoei 50%, os outros 50%. Não, gente, se você perdoou só 50%, na verdade você não perdoou nada. Não tem isso de 50% e isso de 100%. Você tem que entender que o perdão é como a gente falou, ele vai doer, mas ele vai libertar. E o princípio de tudo é a gente entender isso. Se a gente for perdoar igual... Você já parou pra pensar, se Deus perdoasse da mesma forma que você às vezes perdoa? Tipo, como que estaria a sua vida? Talvez, por exemplo, não, mas eu perdoei. Não, mas e se Deus perdoasse da mesma forma que você perdoou? Como que seria a sua vida hoje? Então, acho que isso também é muito importante de se falar. E... Por fim, então, acho que a gente pode até pontuar, né? Primeiro passo para, então, a gente ser perdoado é perdoar pessoas. Sim. Entender a obra da cruz, né? E... entender que o Espírito Santo é aquele que traz o arrependimento. Então, ótimo. Se você se arrependeu de algo que você fez, o primeiro passo de reconhecer isso já está ok. Quando o Espírito Santo produz o arrependimento no seu coração. E o segundo passo é entender a cruz mesmo. A cruz é a chance de recomeço, é a chance de mudar. A cruz é a chance de fazer tudo novo. De saber que Deus é o Deus que faz tudo novo. E a partir daí a gente é perdoado. Quando o Espírito Santo produz o arrependimento, a gente entende o sacrifício da cruz de Jesus e daí ele traz o consolo, sabe? E a mudança, claro. A gente não pode falar de perdão sem falar de mudança. Sim, exatamente. Porque se eu falo que eu me arrependi de algo, sinto que Deus me perdoou, eu não posso fazer de novo aquilo pensando, eu vou fazer de novo porque Deus vai me perdoar de novo. Que aí já acaba sendo um erro, né? Então... E eu acho que uma coisa importante também é a gente entender que não existe pecado que não vai ser perdoado. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu fiz isso, nossa, como que... Não. Não tem isso. Não tem um pecado maior que o outro, não. Entender que a gente não pode negar perdão para as pessoas. Sim. Por exemplo, um estuprador que está na cadeia merece o perdão de Deus. E aí, não é a gente que vai segurar ele de receber isso. Se ele se arrependeu... Sim. E ele busca Deus, ele vai ser perdoado por Deus e vai entrar no mesmo céu que alguém que fofocou e se arrependeu. Sim, exatamente. A gente tem muita mania de custear isso, do perdão. Mas fulano fez isso e é maior do que ciclano que fez isso. Ciclano fez uma coisa... Não tem essa questão. Acho que você precisa entender isso. O perdão é para todos. A minha mãe sempre falou isso para mim. Na escola, muitas vezes mas mãe, olha que fulano fez. Meu Deus, minha mãe sempre falou, Adria, o perdão é para todos. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente entende que nós somos perdoados. E eu acho que isso é muito importante. É isso. É isso, então, gente. Muito feliz com esse podcast. Obrigado, Má, por ter participado aqui com a gente. Você. Espero que você volte mais vezes. E é eu isso, também. gente. É isso. Espero que você tenha gostado. Nós vamos deixar, gente, o link do livro nesse podcast. Bastante gente tem perguntado onde comprar, como faz para adquirir. Eu tenho falado um pouco sobre ele nos podcasts. Eu vou deixar o link aqui de compra para você. Você que quer comprar, facinho de comprar, só me chamar, só clicar nesse link e comprar, e aí vai chegar na sua casa. Se a gente mora perto, você me pede, que eu tenho também algumas cópias em casa. Então é isso, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda isso e compartilha bastante para que essa